Oi, 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 alô, gente boa. Nós estamos juntos dando continuidade à nossa sequência de Mateus no capítulo 9, do verso 14 ao verso 17. E nós estamos deixando o episódio no qual o chamado de Jesus a Mateus. E a gente já falou abundantemente sobre quem era Mateus, a marginalização na qual ele era colocado pelos religiosos e todos os que eram do mesmo tipo dele, enfim. Eu já falei e repeti introdutoriamente demais as coisas, é só ir aí no meu canal no YouTube, está tudo em sequência, alinhavado de maneira sem nenhum pedantismo, mas com toda a pedagogia da simplicidade, para quem queira entender, internalizar e aprender e viver por meio do Evangelho, poder fazê-lo. Nós saímos dessa vocação de Mateus e entramos na reação dos fariseus ao banquete que Mateus tinha oferecido a Jesus e a todo o pessoal do conhecimento e da relação dele na Galiléia o que os fariseus perguntaram e as acusações que trouxeram no silêncio de suas mentes hipócritas e como Jesus interveio e disse a eles que eles não precisavam de Deus, eles eram os caras resolvidos, sãos, os religiosos, reis do exemplo, era Deus que precisava deles e usou de uma quantidade enorme de sarcasmos a respeito disso, até que nós concluímos no dia de ontem. Na sexta-feira eu falei do fato de Jesus ter dito: eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, e falei daquele tipo inicial de arrependimento, do arrependimento primordial. E no dia de ontem eu falei sobre o arrependimento existencial, sequencial, contínuo, ininterrupto, que faz parte da nossa consciência de saúde e de transformação e de dinâmica existencial que nos dá a garantia de que a nossa existência não para, não encontra teto, que dia a dia ela cresce numa perspectiva de maior profundidade, maturação e, sobretudo, de alargamento e aprofundamento e elevação cognitiva da nossa própria consciência. E a imprescindibilidade de se viver esse arrependimento cotidiano, conforme aquela descrição que a gente viu aqui também em Romanos, no capítulo 12, versos 1, 2 e 3, que eu mostrei aqui para vocês com a devida calma no dia de ontem. E eu disse que hoje nós iríamos virar essa página e prosseguir falando sobre um episódio ocorrido no mesmo dia, na mesma ocasião, na mesma ambiência, no mesmo contexto, para o mesmo grupo de pessoas. Estão ali, portanto, Mateus, seus amigos, publicanos e pecadores, convivas do banquete, homens e mulheres diversos e variados, todos considerados gentalha pelos fariseus religiosos, os sãos, que não precisavam de médicos, e o que aconteceu, a arguição que Jesus fez calar com o sarcasmo divino que manifestou a hipocrisia deles, que mostrou ironicamente a doença da presunção de justiça deles, o que os tornava piores do que qualquer pecador que existisse à volta deles, e como de fato a vocação,
o envio de Jesus a esse mundo era para gente honesta, sincera, inclusive nas suas próprias relatividades e pecados. Gente essa que Jesus veio chamar a metanoia, e foi o que a gente já viu, e eu na introdução já fiz a diferenciação. Então, esse grupo está presente ali, mas tem um outro grupo também presente ali, além desses descritos por mim até aqui. É o grupo que aparece dos discípulos de João Batista. Discípulos de João Batista. São pessoas interessantes, eles permaneceram andando simultaneamente ao que ocorria durante a sequência dos evangelhos, com as conversas de Jesus com os seus discípulos. Havia concomitantemente a presença desses discípulos de João Batista, que ou estavam regularmente presentes em boa parte dos eventos de Jesus, ou esporadicamente apareciam e assistiam tudo, e também eram as pessoas que fizeram as últimas pontes de conexão entre João Batista preso e Jesus. Foi a alguns desses discípulos de João Batista que ele, preso por Herodes, a pedido de Herodias, no cárcere do palácio de Herodes, faz um pedido para que os discípulos que o visitavam fossem até Jesus, porque ele próprio, João, tinha expectativas frustradas. Ele tinha entendido muito sobre quem era Jesus, tinha entendido o principal. Porque o que se diz acerca de João Batista no evangelho do evangelista apóstolo João é que João Batista, com efeito, não fez nenhum milagre na vida dele. Mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. E o que ele disse acerca de Jesus, que era verdade precípua, mais excelente, sobre excelente e verdadeira, para ser guardada para sempre, é uma só. Ele diz mais coisas, mas tem uma que vem diante de tudo. É quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tirou, tira e tirará. É esse que é o está consumado, é a solução definitiva de Deus para a culpa humana no passado, no presente e no futuro. Ele também diz que eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele também diz que ele está cumprindo uma missão de tentativa de preparar os caminhos do Senhor como uma espécie de Elias arquetípico, tentando preparar o povo para receber essa visitação do batismo de fogo do Espírito Santo, assim como Elias preparou o povo para receber aquele fogo lá no Monte Carmelo da consumação, da convalidação da vontade de Deus, da presença de Deus e de que Deus era o Deus real de quem quisesse tê-lo como Deus. E são todos elementos de metaforia arquetípica que João Batista sinaliza para quem o viu, para quem o ouviu. Agora, o que ele disse de mais excelente foi esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que depois vem a ser provavelmente uma das afirmações de natureza metafísico-redentiva mais importante do Novo Testamento, afirmada 3 vezes pelos apóstolos e pelo João do Apocalipse,
quando fala do Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, antes da criação de qualquer que fosse o elemento primordial no cosmos ou em qualquer dimensão. Ele, o Cordeiro de Deus, que é também uma tipificação, foi imolado, que é também uma linguagem rasteira de tipificação, uma linguagem possível de expiação para aquele povo compreender o que se estava tentando comunicar. E o que se estava tentando comunicar é que quando Deus criou, antes de criar, a criação já estava toda coberta pela graça. A criação é pura graça e ela já acontece no ambiente da graça especial, como dizem os reformados, como se toda graça não fosse especial. A criação que a Igreja Reformada chama depois de graça natural, que é a da criação da natureza, é precedida, na afirmação dos apóstolos, pela graça especial do Cordeiro imolado, antes da criação de toda a natureza, imolado como propiciação pelos pecados. Todos os pecados de qualquer dimensão, de qualquer criatura, de qualquer que fosse o mundo ou o ambiente onde houvesse qualquer entidade existente, aonde houvesse qualquer consciência ou qualquer pulsão de vida. Estava tudo pago e consumado antes de ser criado. E vá dormir com esse barulho, mas é isso que o Novo Testamento diz. O resto, apareça quem queira argumentar comigo e não aparece até o dia de hoje, porque eles não têm o que argumentar. Não têm o que argumentar. O Cordeiro foi imolado, não na crucificação, muito antes. A crucificação é o presépio da imolação metafísica, anterior à criação de todas as coisas. Quando o Cordeiro entregou a sua vida, se esvaziou de si mesmo, ele é aquele de quem decorre todo o Big Bang criacional, ou toda a realidade primordial, ou toda a singularidade indescritível, ou tudo que seja criação nasce desse ato de esvaziamento do Cordeiro de Deus antes da criação de todas as coisas. Ponto parágrafo. Então João ensinou coisas importantes, mas ele não sabia de tudo. E ele começou a ficar frustrado na prisão. Quando via Jesus curando doentes, ouvindo as notícias de purificação de leprosos, da mensagem de perdão de pecados, de convite à conversão, ao arrependimento, ao novo nascimento, a tratar as pessoas de um modo completamente singular que ninguém antes dele jamais tinha proposto que se tratasse aquilo, quebrando o karma da lei de causa e efeito do olho por olho, dente por dente, que destrói a humanidade até o dia de hoje. Até o dia de hoje é uma miséria da lei de Moisés e das outras leis do Código de Hammurabi e de todas as outras leis inventadas pelos homens, são todas de relação de causa e efeito que terminam no olho por olho, dente por dente, o mundo inteiro cego e banguela, cada dia pior, mais em treva, mais perverso, mais reativo, mais vingativo, mais apocalíptico, mais endiabrado. É o que essa lei consegue promover como resposta humana, planetária, e só não enxerga quem está cego, completamente cego. Mas João era filho do tempo dele. Ele não era o clímax da revelação de nada. O próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher até então, ninguém tinha sido como João. De Adão até João Batista, ninguém se igualava ao caráter, à integridade, à entrega, à paixão, ao abandono de si. Nem Moisés, nem ninguém. Moisés era um garoto de creche comparado com as ambições sublimes de João Batista, que abriu mão de
tudo, de qualquer coisa, de qualquer privilégio, de qualquer gozo, de qualquer orgasmo, de qualquer comida, de qualquer prazer, de qualquer sabor. Viveu uma vida por uma doação única e exclusiva e morreu na juventude, entregue à sua paixão, como uma manifestação arquetípica do Elias que viria preparar e aplanar o caminho do Messias que chegou e que ele reconheceu como Cordeiro de Deus em Jesus de Nazaré. Ponto parágrafo. Mas o próprio Jesus diz: contudo eu vos afirmo, contudo eu vos afirmo que o menor no reino dos céus, o menor nessa nova era, nesse novo aeon da consciência do Evangelho, da habitação do reino de Deus no coração do humano e de todo aquele que invoca o nome do Senhor e crê em Jesus como resposta definitiva de Deus para todas as aspirações humanas. Esse é o reino de Deus e esses são os filhos do reino. São os que ganharam esse entendimento e essa compreensão pela fé. E Jesus diz, voltando a João Batista, em comparação aos demais anteriores, ninguém foi como João. Contudo, eu vos digo que o menor nessa nova consciência, quem ganhar essa nova consciência, quem entrar e enxergar e for penetrado pelo reino, o reino é para nos penetrar para que a gente entre nele. É para que a gente, em sendo penetrado pela consciência dele, o enxergue à nossa volta, começando a vê-lo de dentro de nós para fora de nós. É como Jesus ensina. Qualquer um que tenha tido essa percepção, que hoje esteja tendo essa percepção, é maior do que João. Qualquer um. O menor. Na sua consciência, na sua apreensão. Mas se tiver tido essa apreensão de fé, essa compreensão, esse discernimento, já está para além de João. E João, portanto, na limitação do teto que ele tinha, ele estava frustrado, porque ele esperava, como quase todos os judeus piedosos dos dias dele, como a gente vê na própria oração de Maria, mãe de Jesus, na oração chamada de Magnificat, que está aqui no Evangelho de Lucas, na introdução do Evangelho de Lucas, você vê na oração de Maria que a expectativa de piedade dela é que aquele menino que ela estava parindo e trazendo à vida de maneira sobrenatural, estranha, para além de qualquer referência terráquea de natureza ou naturalidade, ele fosse o que viesse a libertar o povo de Israel dos seus inimigos todos, no caso dos romanos, e viesse a libertar Israel de si mesmo. Porque Israel é um cancro mole encruado. Desde os dias de Abraão, nunca houve um Israel legal. Nunca houve um Israel de quebrantamento, de paz. Houve episódios curtos. Um pedacinho do rei Ezequias, um pedacinho do reinado de Josias, um pedacinho do tempo de Davi, muito mais quando ele nem rei era, que foi o melhor tempo da vida dele, porque como rei foi quando ele fez todas as besteiras. Salomão nunca teve nada de glorioso, muita sabedoria, mas logo uma corrupção indizível e incomparável. E alguns poucos reis. Na realidade, a história bíblica dos hebreus, se você esquecer os profetas, os salmos, e ficar concentrado exclusivamente no comportamento dos hebreus, dos israelitas, dos judeus e depois do chamado povo de Israel, você encontra a pior narrativa de todos os tempos. Só coisa ruim.
E os profetas são tão lindos porque são diametralmente opostos à narrativa da história jornalística e jornalesca do povo de Israel no Velho Testamento. A história de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tudo que você tem de narrativas do povo de Israel é narrativa horrorosa de um povo duro, perverso de coração, empedrado, que matou todos os profetas e, por fim, matou o filho que foi enviado. Então, Israel figura na antifigura de qualquer coisa, para quem quer ler a Bíblia sem cultuar o livro de capa a capa, mas entende o conteúdo e lê com compreensão, e enxerga Israel como eu estou dizendo aqui. Só um estúpido, idiota, totalmente cego, não vê o que eu estou falando. Bonito nas narrativas do Velho Testamento são as fraquezas das pessoas anônimas. Isso é lindo. São alguns atos de fé individuais. São as coisas lindas do Velho Testamento. São gestos de confiança, como a da mãe, do pai de Moisés. Joga a criança na corrente do Nilo. Entrega a soberania de Deus. Ou são os episódios da intervenção de Deus socorrendo um povo no deserto que não merecia socorro nenhum. Um povo blasfemo, murmurador, promíscuo, adúltero, mentiroso, enganador, de coração perverso, impermeável, que reclamava de dia e de noite, que recebeu como punição rodar no deserto até que a geração inteira morresse. E os que entraram na chamada terra de Canaã já entraram se corrompendo. E todas as tribos se corromperam, as 12 tribos, incluindo Judá e as demais, e se corromperam com tanta rapidez que 10 delas acabaram. Alguns séculos depois já não existiam mais. Se miscigenaram, se misturaram, se perderam. Viraram um mito de mistério onde estão as 10 tribos perdidas de Israel. E Jesus não deu a mínima para esse tema. João Batista, no entanto, era filho dessa geração, dessas expectações que eu disse. Até Maria, mãe de Jesus, tinha, Isabel tinha, Zacarias, pai de João Batista, tinha, todo mundo tinha, os apóstolos, até o final, foram perguntando a Jesus sempre coisas com a expectativa de que Jesus dissesse a eles: então, eu vou morrer, ressuscitar e logo depois eu vou voltar para acabar com essa palhaçada toda. Eu vou voltar com poder como rei, com o cetro na mão. E vocês vão ver o que eu vou fazer com esses romanos e com o mundo inteiro. Mas ele não disse nada disso. Ele disse: olha, o interregno é longo. Todas as parábolas dele sobre essa espera entre a morte dele, a ressurreição e a volta do Filho do Homem, todas elas, olhem, todas, é que eu não tenho tempo para mostrar aqui, mas todas elas falam de um hiato, de um parêntese longo, que faz as virgens dormirem, que faz os discípulos que eram bons se tornarem maus, perversos, exploradores, que maltratam e abusam e tiram proveito das ovelhas e se tornam mercenários e lobos. É uma história longa de descrição disso. Quanto a Israel, é a distância de Deus, espalhados pelo mundo inteiro sem se converter, jamais endurecendo e piorando o coração, de hora em hora, de geração em geração não melhoram, só pioram. Enquanto vocês ficam aí cultuando o Estado de Israel, só doidos fariam isso. Mas quem conhece o Evangelho está longe dessa coisa. Pois bem, e Jesus não colocou Israel como o relógio da profecia divina em momento algum.
Se tem um relógio do cumprimento da profecia divina, é esse. E será pregado esse evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Com Israel ou sem Israel, tem nada a ver. Tem a ver com Jesus e com o evangelho. Mas voltando ao nosso tema, João Batista, como todos os demais, incluindo os discípulos de Jesus, tinham as suas expectativas enganadas, que fazia parte da escatologia. Escatologia sempre é um problema. Com os seus adventismos e com os seus profetas adventistas, como nós tivemos há 2 séculos atrás a Ellen White, tivemos o Rutherford entre os testemunhas de Jeová, tivemos no início do 1º para o 2º século os montanos, com os montanistas. Tivemos agora, do início do século XX para cá, uma quantidade enorme de profetismos adventistas marcando a data da volta de Jesus. Depois que Israel voltou e, sionisticamente falando, tomou conta do território pelo qual estão brigando e querendo dominação de tudo, com base nas leis de Moisés e nos termos da Escritura conforme Moisés, fazendo caos no mundo acontecer. Pois bem, tudo isso tem a ver com a colocação de Israel no lugar errado e com esse culto à escatologia e ao adventismo. E por adventismo, eu estou me referindo não à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está no pacote também. Não estou me referindo só aos testemunhas de Jeová, eles estão no pacote também. Mas eles acabaram influenciando e fizeram com que, dos anos 70, 60 e meio, incluindo os anos 70 para cá, uma multidão de cristãos no mundo inteiro se tornassem adventistas do adventismo da volta de Jesus, com a construção das sistematizações das teologias escatológicas proféticas. Que é o que você vê toda hora aí nos podcasts. Um exemplo recente de uma pessoa que só fala nisso entre nós, que se alegra com as coisas. Olha, tem guerra vindo aí. Tem gente aí, eu podia mencionar alguns nomes, mas deixa para lá. É gente que quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, e quem tiver olhos para ver, veja. São os fanáticos do tema, são adventistas de alma. Só pensam nisso, só falam nisso. Isso está presente. E eu estava dizendo, uma das grandes catástrofes dessa leitura escatológica da Bíblia, do Novo Testamento ou da história, é essa vontade profético-presunçosa de que o indivíduo faça parte de um grupo de eleitos especiais que recebam uma revelação de que o tempo chegou. Aí ele fica catando profecias do Velho e do Novo Testamento, tentando montar um Lego, um quebra-cabeça para criar uma arquitetura. E a maioria são pessoas que não entendem nada de coisa alguma, embarcam em qualquer conversa fiada, em qualquer bobagem, em qualquer estupidez lamartiniana, o cara vai e embarca naquilo ali. Me dá uma pena, porque eu só vejo as cabeças ficarem conturbadas, as almas aflitas, as interpretações do mundo pioram. São pessoas que começam a torcer pela desgraça, supostamente para que quanto mais desgraça haja, mais rapidamente Jesus volte. Portanto, aquilo que Pedro diz sobre apressar a volta do Senhor, que tinha a ver com pregar o evangelho do reino de Deus, para eles é contabilidade de catástrofes. Quanto mais guerra, catástrofe, miséria, calamidade, inimizade, hostilidade entre os povos,
Quanto maior for a ameaça de guerra mundial, mais Jesus se sentirá obrigado a voltar. E o que eles vão ver, vivendo assim, é que o pau vai cantar, as bombas vão explodir, o apocalipse now vai se estabelecer, as ficções científicas mais calamitosas, apocalípticas vão se cumprir e Jesus não vai voltar. E eles vão ter que viver em bunkers. A vida na Terra vai se transformar um Mad Max 1, 2, 3, uma calamidade horrorosa e Jesus não vai voltar. Mas eles querem continuar apostando no pior. Jesus só vai voltar quando Jesus quiser, e não tem nenhum profetinha adventista de nenhuma natureza, seja ele adventista, testemunha de Jeová, batista escatologicamente fanático, ou de qualquer natureza, ou pentecostal, que vá pelos seus prenúncios de catastrofismo e pela realidade ou realização deles, apressar a volta do Senhor. Não conseguirão. Só vão respirar radiação, morte e poluição. De tão loucos que são, mas não enxergam nada. Voltando a João Batista, ele tinha expectativas de que Jesus fosse cumprir a realização do Messias soberano, do Messias rei, do Messias com cetro na mão, com a maior rapidez possível e com a maior evidência global, inequívoca, que se pudesse imaginar, ou para além de toda imaginação. Era isso que ele esperava. Então, quando Jesus começa a viver e não fazer nada disso, João Batista fica na dúvida e manda perguntar a Jesus: escuta, tu és mesmo aquele que nós estávamos esperando? Ou devemos aguardar um outro? És tu mesmo? Ou devemos aguardar um outro? Aí os discípulos de João Batista, que aparecem aqui, foram ter com Jesus e disseram: João está com essa angústia. Mandou perguntar isso e Jesus não deu resposta nenhuma. Curou doentes, purificou leprosos, fez todo tipo de milagres de acordo com o que profetizava o profeta Isaías sobre o Messias que viria, que também seria o servo sofredor do capítulo 53 de Isaías, e seria aquele que o capítulo 61 descreve como enviado por Deus para abrir os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, botar em liberdade os oprimidos, os escravizados de todo tipo de escravidão e anunciar o ano aceitável do Senhor enquanto pregava a boa nova para os pobres e aflitos e necessitados. Jesus apresenta as evidências dessas profecias de João Batista vazando dele na presença dos discípulos de João Batista e disse: ide, dizei a João o que vistes, o que ouvistes. E digam também a João o seguinte, que ele é o cara, mas bem-aventurado seja também João Batista, se ele não achar em mim nenhum motivo de tropeço. É melhor perder a cabeça, mas não tropeçar na consciência de quem eu sou. Não ele. E me entendam. E digam a ele. E foi isso que disseram a ele. E ele morreu, foi decapitado com essa esperança certa no coração. Com essa cura na sua alma. Mas os discípulos dele eram discípulos do Velho Testamento. Eram discípulos daquela renovação possível, compreendida pelas limitações do tempo antigo. Eles não tinham entrado na de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, não tinham ainda compreendido as coisas.
nem a necessidade da cruz, nem a realidade da ressurreição, nem a ascensão de Jesus já acima de todo principado, potestade e poder, nem tampouco o interregno histórico longo que viria. Não tinham entendido, quanto mais os discípulos de João Batista. Esses é que não tinham entendido mesmo. E aqui eu quero trazer você para o Evangelho de Lucas, para o texto correspondente a Mateus 9, de 14 a 17, é o texto de Lucas, no capítulo 5, do verso 33 ao 39. Lucas 5, de 33 a 39, porque ele expande melhor o que Mateus 9, de 14 a 17, narra de maneira idêntica, mas aqui está mais expandido. Então disseram-lhe os discípulos de João Batista, e não somente eles, preste atenção, não só os discípulos de João Batista, mas olha aqui para mim, também se diz aqui em Lucas, e também os discípulos dos fariseus, presentes na festa de Mateus. Agora veja a contradição de termos, o que a religião produz. Tem dois grupos religiosos dentro de uma festa de pessoas seculares que não estavam nem aí para a religião. E o próprio Mateus tinha se convertido ao evangelho do reino de Deus e não ao judaísmo, não a nenhuma religião, muito menos ao cristianismo, que Jesus não criou cristianismo nenhum. Isso é invenção do imperador Constantino no quarto século, só isso. Mateus, chamado Levi, filho do seu Alfeu, tinha se convertido ao evangelho, a boa nova que Jesus pregava, ensinava, vazava, manifestava, gestuava. Isso é que o fascinou, era isso que ele queria. Isso era caminho, verdade e vida, ou seja, era uma espiritualidade, era um modo de ver a vida, o mundo, de interpretar a existência daí para frente. A isso ele se convertera. E era em relação a isso que ele estava celebrando. Tinha nada a ver com religião. Mas, nessa festa, nesse banquete, nesse gáudio da alegria de quem tinha tropeçado no grande tesouro, que era o caso de Mateus, e que estava deixando tudo, largando tudo para comprar o campo e ficar com o tesouro para ele, no meio disso tudo tem dois grupos religiosos. E totalmente inadequados, fora do lugar, fora da hora, fora de questão. Não tinha nenhuma data vênia, uma intervenção, por favor, tudo fora de hora. É um absurdo. É tipo Baby Consuelo do trio elétrico da Ivete Sangalo. Agora deixa eu falar, porque estamos entrando em Apocalipse. Dentro de 5 a 10 anos vem um arrebatamento. Todo mundo ouvindo ali, só os crentes fanáticos sabiam que era arrebatamento. O resto ninguém nem sabia. A Ivete arregalou o olho. Saiu com o que ela pôde. Não, aqui não. Aqui é a festa de Mateus, aqui é uma celebração, para com isso. Quer falar disso, vai para as tuas redes sociais. Quer falar disso, fala onde você quiser, mas não seja como uma discípula dos fariseus, nem discípula de João. Na hora errada, com o tema errado. No carnaval, no trio elétrico, entrando em Apocalipse, é uma expressão que eu nunca ouvi na vida, estamos entrando em Apocalipse. Uma preposição que não se usa. Dentro de 5 a 10 anos estaremos no arrebatamento. Coisa mais louca, insensata, desnecessária. Vão passar 5 e 10 anos, não virá arrebatamento nenhum. E nenhum de vocês vai se lembrar da história, porque vocês são enganados como são, porque vão mentindo na cara de vocês e vocês não têm nem memória. É horrível ter memória. É horrível. Eu tenho, graças a Deus.
mas vocês não têm. E aqui estão eles fazendo a mesma coisa, no trio elétrico de Mateus, na festa, na grande festa, no grande banquete, em sua casa, com numerosos publicanos e outros, com ele à mesa, e os fariseus ali com aquele papo de... Meu Deus, o que é isso? Como é que ele come com esse pessoal? A pergunta é, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Vão embora daqui, seus fariseus. Foi o que Jesus disse, ide, aprendei, saiam daqui. Mas religioso não trepa nem sai de cima, não chove e não molha. É um negócio horroroso. A expressão é essa mesmo, não trepa nem sai de cima, não chove nem molha. É um negócio horroroso. O negócio deles é chatearem, é importunarem, é serem inadequados, é trazerem o assunto errado para a hora errada, sem respeitar momento, hora ou circunstância, sem imitarem Jesus, que falou com propriedade, determinou que nós tivéssemos propriedade em toda a nossa maneira de nos expressarmos e nos apresentarmos na vida. Agora, vocês só não entendem o que eu estou dizendo porque não querem. É absurdo. É enojante, meu Deus, e é cansativo. Eu estou fazendo isso há meio século, pedindo a Deus que o meu coração seja forte para ter mais anos, sem desistir jamais. Eu digo desistir, não eu, que não desistirei jamais, sem que o meu coração venha a falir antes da hora, que ele aguente. Porque o cansaço é imensurável de ver tanta idiotice. Aí estão os religiosos aqui. Os discípulos de João na festa de Mateus, no banquete. Junto com os discípulos dos fariseus e os escribas dos fariseus. Depois de Jesus já ter dito aos fariseus, ide aprendei o que é misericórdia quero e não holocausto, pois eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os caras não vão, ficam ali chateando, acampados na porta do QG, enchendo a paciência, indo onde não são chamados, se metendo na conversa dos outros, na alegria dos outros, na festa dos outros, não admitem não serem os seres mais abjetos e chatos da terra. Sempre foram e incuravelmente o serão, porque a natureza da religião é produzir essa chatice diabólica enraizada no coração. É um negócio, desculpem a expressão, mas para quem está cansado como eu, é uma chatice do diabo, do inferno, no coração de vocês. E desculpa dizer vocês, porque a grande maioria está nessa. É uma minoria que pensa diferente. Então os discípulos de João Batista, e bem assim, os discípulos dos fariseus, vieram e perguntaram, e disseram a Jesus, frequentemente, nós, discípulos de João e também os discípulos dos fariseus, frequentemente jejuamos e fazemos orações. Jejuamos e fazemos orações. O cara vai para a festa do Mateus. Todo mundo comendo, bebendo, o vinho rolando, a comida variada, música tocando, o pessoal se alegrando. Era o trio elétrico de Mateus lá em Cafarnaum e o cara vem com entramos em Apocalipse, o arrebatamento está chegando. Nós e os discípulos dos fariseus oramos e jejuamos no meio do banquete. Não é à toa que Jesus de vez em quando arranca um suspiro do coração. Os evangelhos dizem, tirou um suspiro do espírito. E disse, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Porque é um sofrimento estar junto dessa maluquice.
É um sofrimento, uma das maiores perseveranças dos santos, é aguentar essa diabolicidade da chatice demoníaca do espírito religioso, que não sabe tempo, nem hora, nem lugar, que não aprende que a sabedoria tem seu tempo, tem sua hora, tem seu modo. Que a sabedoria espera a sua ocasião. Que a sabedoria fala de maneira apropriada. Como se diz de Jesus em Mateus, no capítulo 11, se dirá, você verá daqui a mais uns dias comigo aqui. Como ele era discreto, é o que se diz. E não gostava que se o expusessem à publicidade de nenhum trio elétrico. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, de que a sua voz não se ouviria nas praças, muito menos no trio elétrico. Que ele não iria andar gritando nem chamando a atenção para si mesmo. Que ele passaria sem buscar a convergência de holofotes, nem ficar no centro de nenhuma ribalta. Foi por isso que ele sempre se colocou na marginalidade da existência oficial, atraindo aqueles que pela carência e pela necessidade o procuravam. Mas ele não foi morar em Jerusalém, ele foi morar em Cafarnaum. Ele só foi para o centro do poder na hora de morrer, porque o negócio dele sempre esteve no perímetro da marginalidade e com aqueles que assim eram considerados pela religião, no meio dos quais ele se sentia feliz e à vontade e celebrava. Aí vem esse pessoal estragar tudo. No meio da festa, vem essa pergunta, que a gente olha com mais condescendência por causa dos discípulos de João Batista, que não eram exatamente como os fariseus, mas eram superficiais ainda na sua compreensão. O que a gente vai aprender depois em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso e encontra alguns discípulos, se apresentando como discípulos, e Paulo diz, discípulos de quem? Me contem o que vocês creem. Aí eles disseram alguma coisa e Paulo disse, vocês são discípulos de João Batista. Falou, olha, João foi um ser preliminar. Ele veio para preparar o caminho. Ele batizava com água para arrependimento. Mas nós anunciamos o evangelho do reino de Deus, que é um salto quântico. João era discípulo de uma física newtoniana, de objetos físicos do macrocosmos. Nós entramos num ambiente de impermanência, de mutabilidade, de transformação genuína, como eu disse ontem, de arrependimento contínuo, no trabalho do Espírito Santo ininterrupto no coração. É outra dimensão. E é para dentro, não é para fora. E aí os discípulos de João, crendo, Paulo pregou tudo que era concernente a Jesus e os batizou. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram lá em Éfeso. Foi um dos 3 acontecimentos marcados pelo falar em línguas e pelo profetizar como decorrência do enchimento do Espírito Santo. No mais, todo mundo fica cheio do Espírito Santo porque crê pela fé, como acontece com todo mundo. Não em alguns episódios, que são episódios justamente porque são episódicos, e não a constância dos fatos. A constância dos fatos é todos nós, 1 Coríntios 14, 1 e 2, a todos nós recebemos do mesmo Espírito, e a todos nós que fomos batizados do mesmo Espírito, foi dado beber do mesmo Espírito, pela fé em Jesus. Esse é o cotidiano. Ali é o episódio. Voltando então aos discípulos de João aqui em Lucas. Nós e os discípulos dos fariseus jejuamos e fazemos muitas orações. É um contraste que eles estão agora estabelecendo.
Agora, quando estabelecem o contraste com os discípulos de Jesus, eles estão, de algum modo, trazendo algum tipo de julgamento a Jesus também. Os discípulos de João Batista, muito delicadamente, os dos fariseus, nunca delicadamente. É uma comparação. Nós, e olha, até os discípulos dos fariseus, no meio da festa, jejuamos e fazemos muitas orações. Era como se hoje em dia, no meio de uma festança, um indivíduo de fé islâmica, no meio do banquete, jogasse o seu tapete no chão, se ajoelhasse e ficasse fazendo as suas orações fora da hora, fora do lugar. Quer fazer? Vai para o mato, vai para um lugar escuro, fica sozinho, ou entra no teu quarto, faz qualquer coisa privada, como Jesus mandou fazer. Privada. A menos que seja a hora do acontecimento público, é outra história. Aí a celebração é essa. Mas não sendo essa, não seja essa figura aqui. Frequentemente jejuamos e fazemos orações, mas os teus discípulos, entretanto, comem e bebem. Claro! Claro! Vieram para a festa, estão na festa. Estão comendo e bebendo, é o que se faz numa festa. Só os hipócritas, religiosos, falsos é que vão para uma festa e dizemos, entramos em Apocalipse. O arrebatamento está chegando, por que vocês estão celebrando? Mas não deixa o cachê de lado. Pega, põe no bolso e vai embora. É muita hipocrisia e é tudo igual. Tudo se repete, a mesma história se repetindo o tempo todo. Mas vocês não enxergam. Nunca. Ai, Jesus, tem que dormir com esse barulho. Jesus, porém, é uma adversativa, é um enfrentamento. Jesus, porém, contradisse e lhes disse o seguinte: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Que lógica é essa de vocês? O reino de Deus tem lógica. O reino de Deus tem sentido de propriedade. O reino de Deus anda conforme as discrições da sabedoria. O reino de Deus tem tempo, modo, hora para ser decidida e escolhida com todo o melhor discernimento. O reino de Deus não é a manifestação da euforia surtada dos loucos. Não é. É a manifestação do bom senso dos sensatos, que repetem na vida o mesmo que Jesus fez e que não têm permissão para inventarem outro modo de ser, senão aquele que repete o modus operandi de Jesus, que disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Me repitam no mundo, por favor, me repitam, me repitam. Não vão para além de mim, porque eu não estarei lá, nem fiquem aquém de mim, porque eu não estou aí. Tem que ser me seguindo e ser como eu. Jesus então disse o óbvio. Vocês querem o quê? No meio dessa festa, no meio do casamento, que os caras parem, fiquem aqui jejuando e orando. Os meus discípulos se unirem a vocês para fazerem uma patota dos santarados ali do lado, enquanto todo mundo canta, dança, brinca, assovia, come, bebe, se diverte e troca anedotas e todo mundo feliz, e Mateus não sabe onde se enfia, com a alegria do reino de Deus no coração dele. Vocês querem o quê? Formar um grupo de tristeza, de carpideiros, que na hora da alegria vão chorar? É isso que vocês querem? Porque o espírito da religião é sempre o espírito da contradição. Se está todo mundo feliz, eles ficam infelizes. Se está todo mundo dançando, eles param e querem parar a todos.
Se a banda está tocando, eles querem enfiar um réquiem. Como Jesus disse sobre eles, comparando os discípulos de João Batista e João Batista com ele, Jesus. E comparando os religiosos à volta, fariseus e de qualquer outra natureza. Quando ele contou aquela história, disse: a que compararei essa geração? Senão a meninos na praça. E eu cheguei e vim e propus. E vocês receberam propostas antes da minha. Primeiro uma proposta, que foi a de João Batista, que chegou e convidou vocês para o choro, para o pranto, para o quebrantamento, para o arrependimento, e vocês não quiseram. Aí vem eu, o Filho do Homem, que como, bebo, abraço, sorrio, gargalho, salvo, perdoo, faço tudo ficar mais leve, facilito a vida, incluo aqueles que se sentiam completamente marginalizados e dou razões de celebração para a vida. E convido vocês a dançarem e a se alegrarem, e vocês dizem que não também. Vocês nem choram na hora de chorar, nem se alegram na hora de se alegrar. E a conclusão de Jesus foi: nem Deus consegue agradar vocês. Nem Deus consegue agradar vocês. E eu digo a essa geração, digo a você, nem Deus consegue agradar vocês. Vocês estão para além da possibilidade de serem felicitados pela graça de Deus, como era aqui. Queriam jejuar e orar no meio da festa de casamento, santarados que não se enxergam. Aí Jesus continua e diz: dias virão, contudo, não agora, mas virão dias em que lhes será tirado o noivo sou eu. Mateus acabou de me encontrar como um noivo encontra uma noiva, como uma noiva encontra um noivo. Essa é a alegria de Mateus, são as bodas do reino de Deus no coração dele, para a qual ele convida todos os amigos para celebrarem, porque eu não estou chamando ele para religião, nem para tristeza de fariseu, nem de discípulo de João Batista, eu os estou chamando para a alegria do reino de Deus. E vocês querem inverter essa ordem? Vai chegar o dia em que eu, que sou o noivo, a razão da festa sou eu, a razão da alegria sou eu, é a minha presença, é o meu reino, celebrado no coração deles, é que os faz alegrarem-se. Mas vai chegar o dia do chicote, o dia das cusparadas, o dia do flagelo, o dia da humilhação, o dia da crucificação, o dia do penduramento, o dia da blasfêmia, o dia da morte, a tristeza das negações, as tristezas infindas que vão tomar o coração deles. Vai chegar o dia eterno das traições, das fugas, dos abandonos, dos arrependimentos, das muitas dores. Nesses dias eles jejuarão, eles baterão no peito, com razão, se afligirão. Mas o próprio Jesus viria dizer a eles, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 16, eu vou ser tirado de vocês por um pouco de tempo, e o coração de vocês se entristecerá. Mas fiquem sabendo que a mulher, quando está para dar à luz, sente dores. Mas depois de nascido o menino, já nem se lembra mais das dores, pela alegria de ter trazido ao mundo um homem. Assim também naquele dia, quando eu ressuscitar, e vocês me verem ressuscitado, me virem ressuscitado de entre os mortos, o vosso coração se alegrará. Preste atenção. E a vossa alegria ninguém poderá tirar.
Essa era a promessa de Jesus. É com essa existencialidade que ele estava educando os seus discípulos e haveria de educá-los e quer educar a nós. Como eu disse ontem e anteontem ou sexta-feira passada, tem dia de arrependimento e tem o tempo do arrependimento contínuo que convive com a alegria da transformação diária, da metamorfose gloriosa todo dia. Esse é o chamado. É para esse usufruto da bondade de Deus todos os dias, não importa se eu estou no interregno da espera, aguardando que ele volte no meio de toda a calamidade da humanidade, meu coração, todavia, está cheio da alegria do reino dos céus. Todos os dias. Dias virão, contudo, em que eles jejuarão, orarão, sofrerão. Mas não é agora. Agora é hora deles fazerem o que estão fazendo e cada um tem que aprender o significado de reagir ao tempo, à hora, à história, ao momento, de maneira própria e pertinente. Do contrário, não adianta orar nem jejuar. A oração de vocês é abominação e o jejum de vocês é apenas teatralismo. Se não houver pertinência, tempo, hora e adequação, vocês são apenas os seres nojentos e que são naturalmente repudiados, porque vocês vivem de uma teatralização, de uma piedade fedorenta, peidosa. É a famosa peidade, sem piedade. Portanto, aprendam! E aí o verso 33 nos diz, também, a propósito disso, guarde o que eu estou falando. A propósito disso, esse também equivale a propósito disso, lhes disse Jesus uma parábola, a propósito do que está acontecendo. Que parábola é essa? Ele diz, ninguém tira pedaço de veste nova e põe em veste velha. Você pegar uma roupa novinha, recorta, uma roupa nova, faz um buraco, aí pega uma veste velha. Eu, por exemplo, só uso roupa velha para dormir, eu adoro roupa velha. E algumas têm até buraquinhos, vão puindo com os anos, eu gosto. Elas me abraçam, uma delícia. Imagina, se eu vou pegar uma camisa, uma roupa que eu acabei de ganhar, agora no meu aniversário de filho, de filha, presentes. Aí pego um presente novo que acabaram de me dar, faço um buraco, pego uma camisa velha e vou cirzir. Ou mando para uma costureira fazer um cerzimento. Jesus disse, isso é uma idiotice. Ninguém com bom senso tira pedaço de veste nova e põe em pano velho. Assim como ninguém com bom senso vem jejuar e orar no banquete de Mateus, pelo amor de Deus. Ninguém, só um idiota faz uma coisa dessa. Pois o remendo, o pano novo, vai rasgar a veste velha. Não vai se ajustar. São tempos diferentes, horas diferentes, e o pano novo vai arrombar, vai ser maior ainda a ruptura da vestimenta velha. Vocês não conseguem pensar na vida com lógica. Vocês abriram mão da lógica quando? A vida é para ser vivida com lógica. O reino de Deus e as relações humanas não abrem mão da sabedoria, do entendimento, da lógica e do senso de adequação e de propriedade. E ele prossegue dizendo também, ninguém, só idiotas, põe vinho novo em odres velhos. O odre era feito de couro de cabra. Não era uma garrafa de vidro. Quando você botava o vinho para guardar o odre, na garrafa que era um odre de couro de cabra, você já sabia que ao botar o vinho ali, ele iria se tornar um com o odre. Eles iriam envelhecer juntos. A pele do couro de cabra, do odre,
daquele cantil, iria ser alterada pela fermentação do vinho, iria ganhar uma outra estrutura, iria mudando por dentro com o passar do tempo. Então, olha só, uma vez sabido que o odre é isso, porque tem gente que não sabe nem o que o odre era, fica pensando que o odre é qualquer outra coisa, é isso aqui o odre. Ninguém põe vinho novo em odre feito de pele de cabra, em odres velhos, porque o vinho novo, com a sua nova textura, que acabou de ser feito, vai arrebentar o odre velho. A fermentação é diferente. A estrutura do odre velho não vai aguentar a fermentação do vinho novo e vai romper. E entornar-se-á o vinho novo. E os odres velhos, que ainda eram úteis para outro tipo de vinho antigo, ambos se estragarão, vai perder tudo. A falta de sabedoria põe tudo a perder. O que Jesus está dizendo é isto: guarde a falta de sabedoria. Você pode vir em nome de jejum, de oração, de Deus, de arrebatamento, de apocalipse. A falta de sabedoria põe tudo a perder. Atrasa o evangelho no mundo. Pelo contrário, ele diz, vinho novo deve ser posto em odres novos, em pele de cabra nova, e ambos se conservam, porque eles envelhecem juntos, eles se tornam um. Eles têm a sua adequação, a sua propriedade, a sua pertinência. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, o cara que está acostumado a beber vinho velho, se acostuma. Se acostuma ao vinho velho. E Jesus sabe disso. Jesus é lógico em absolutamente tudo que ele diz e que ele faz. Ninguém que, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque o novo está rançoso, não deu tempo dele ser curtido, ele está recém-fabricado, ele tem que ser amadurecido. É por isso que tanto mais velho quanto o vinho seja, quanto o uísque seja, quanto o malte seja, mais valorizado e mais saboroso ele é considerado. Jesus não está aqui julgando o mérito de vinho novo nem de vinho velho. Ele está tratando de pertinência, lógica, adequação, sabedoria, para botar a coisa própria no lugar adequado. E para não fazer inadequações, porque as inadequações estragam e desperdiçam o que poderia ser venturoso, maravilhoso, se tem a sabedoria de colocar o novo no novo e o velho no velho. Porque ninguém que, tendo bebido vinho velho, vai preferir o novo. É uma outra sabedoria. Não adianta ficar discutindo com gente que está viciada em coisas antigas. Não percam o tempo de vocês com isso. O cara está viciado. Ou o Espírito Santo faz um milagre nele, para que ele, provando o vinho novo, diga, não é o que eu estou acostumado, mas isso aqui tem um potencial incomparável. A maioria não faz assim. O cara vive com base nos hábitos antigos, nos ritos antigos, nas leis antigas, nos condicionamentos, nos treinamentos e até nas lavagens cerebrais. A maioria não quer experimentar o novo jamais. E Jesus sabe disso e não perde tempo com isso. Por isso não tem nenhum projeto de Jesus de evangelizar o sinédrio. Aquele monte de velhos, rabinos, se sentindo os seres mais sábios do mundo, com as sabedorias mais antigas. Ele não perdeu tempo, ele foi para a Galiléia dos gentios. Para quem não sabia de nada, vinho novo em odres novos, palavra nova do Evangelho para gente nova, sem vícios religiosos. Isso que ele está fazendo. E diz, quem faz diferente está trabalhando
contra o significado da celebração e da alegria do reino de Deus. É tudo muito óbvio, é tudo muito simples, é tudo muito claro, só não entende quem não quer. Quem tiver ouvidos para entender, entenda. Senhor Jesus, eu entreguei essa tua palavra com toda a lucidez, sabedoria, propriedade, entendimento, lógica, graça, unção de compreensão da verdade. E eu estou na tua mão, Espírito Santo. Porque o antagonismo dos dogmatismos, dos doutrinarismos, dos vícios dos fariseus, dos discípulos de João Batista, dos treinamentos religiosos, é tão impedrante e tão engessador que mesmo que a palavra venha da boca de Jesus, milhares a rejeitam porque não estão acostumados a nada disso. Eu peço, no entanto, que os Mateus e os seus amigos que me ouvem aqui tenham entendido, tenham acolhido e tenham se alegrado. É o que eu te imploro em teu nome. Amém, amém.